A história por trás da semente do fruto sagrado já é inacreditável por si só. Durante 70 dias, o cineasta Muhammad Rasulov e a equipe dele rodaram o filme em sigilo no Irã, já que o teor mega crítico da produção e o histórico passado do diretor, que já foi preso, condenado e proibido de deixar o país simplesmente por criticar a repressão das autoridades locais, eram coisas que obviamente iam trazer problemas com o governo. Eis que o filme foi selecionado para a mostra competitiva do Festival de Cannes. Isso fez o regime do Irã interrogar os envolvidos na produção e condenar o Rasulov a 8 anos de prisão, açoitamento e confisco de bens. Não satisfeito, o governo ainda foi lá e fez pressão para que o filme fosse retirado da seleção oficial de Cannes. Mas aí, o que o Rasulov fez então? Ele fugiu para a Alemanha, terminou de produzir o filme por lá, em parceria com duas produtoras alemãs. Inclusive é por isso que o filme está disputando uma vaga no Oscar como representante da Alemanha e não do Irã. E terminado o filme, o Rasulov ainda foi para Cannes, exibiu o filme no festival e ganhou o prêmio especial do júri. É uma história impressionante, de fato, mas, no entanto, porém, todavia, não é isso que determina se o filme é bom ou não, né? O que importa em uma análise crítica não é a história dos bastidores de uma obra, mas sim a obra em si. E o fato do filme ter sido lançado com tanta dificuldade só por trazer uma denúncia contundente não é o que vai tornar um filme necessariamente bom. As boas intenções de um filme, ou a posição moralmente correta dele diante de algo, pouco valeriam se o resultado em si fosse artisticamente falho. Então, não, A Semente do Fruto Sagrado não é um dos melhores filmes de 2024 só por defender a coisa certa, ou por ter sido concebido sob uma dificuldade extrema. Não. Ele é um dos melhores filmes de 2024 simplesmente por ser um filmaço mesmo, um filme espetacular mesmo. Mas antes de eu elaborar por que eu acho A Semente do Fruto Sagrado um filme espetacular e um dos melhores de 2024, fica aqui aquele aviso de sempre. Aproveita que você já tá por aqui e não se esquece de curtir esse vídeo aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. Bom, o roteiro do filme foi escrito pelo próprio Muhammad Rasulov e ele gira em torno da família do Imam, que é um advogado que acabou de ser promovido a juiz investigador do Tribunal Revolucionário de Teherã, que é um aparato repressor do Estado. Inclusive, uma das tarefas diárias do Imam é assinar centenas de sentenças de morte para presos políticos por dia. Com esse emprego, o imã ganha um aumento salarial que ajuda a proporcionar para a esposa Narmed e para as filhas jovens Rezvan e Sana um padrão de vida bastante razoável. Só que tudo muda depois que a execução de uma mulher na região faz aumentar uma onda que já vinha crescendo há um tempo de manifestações populares contra o regime do Irã. Esse clima de revolta nas ruas começa a ecoar na casa daquela família, porque a Rezvan e a Sana são claramente favoráveis aos protestos e contrárias à violência do Estado, enquanto a Narmed, tão mergulhada em fundamentalismo religioso tanto quanto o marido, o imã, ela repreende as filhas logo de cara. E como se não bastasse, a tensão na casa aumenta ainda mais depois que uma pistola que o governo deu pro imã desaparece misteriosamente, o que desperta no imã uma paranoia que joga ele contra a esposa e as filhas, e de formas que são cada vez mais alarmantes, violentas e perigosas. Eu acho que, assim como o Jurado número 2, que é outro filme que eu comentei aqui no canal, A Semente do Fruto Sagrado é um filme que sabe utilizar muito bem o micro como um meio para discutir o macro. Ele usa o crescimento da tensão dentro daquela família como um espelho claro da escalada das manifestações contra o autoritarismo do regime do Irã. O imã, em particular, ele é um representante do Estado repressor que segue tolhendo vidas e direitos de pessoas que se atrevam a fugir dos dogmas fundamentalistas que eles impõem. De primeira, o imã ele tenta se colocar como um virtuoso da situação, por fornecer boas condições de vida para a família. Mas aos poucos, ele vai se tornando cada vez mais bruto à medida que ele é questionado dentro de casa. Já a Rezvan e a Sana, elas reivindicam o direito de poderem agir como humanos ativos e autônomos, sem terem que se submeter a um código que obriga elas a terem que cobrir o rosto para saírem de casa e calar a boca quando o homem ou a autoridade manda. Mas o Muhammad Rasulov, ele entende que esse contraste
só, do pai com as filhas, por si só, ele não seria o bastante para criar um quadro amplo e complexo. E por isso mesmo, a figura da esposa, da mãe, da Narmed, ela acaba se tornando essencial, porque ela mostra para o espectador que há sim um número muito expressivo de mulheres naquela sociedade que não só não contesta o governo, como consente com ele. Porque o dogmatismo geral é tão intenso que há muito já convenceu elas de que elas devem se resignar àquela posição, porque é o caminho natural das coisas. Porque sim. Aliás, se A Semente do Fruto Sagrado é um filme que prende o espectador, e me prendeu a ponto de fazer os 168 minutos de filme passarem voando, pelo menos pra mim, muito disso se deve à tensão exponencial que o Hasselhoff vai estabelecendo dentro daquela família. Ele vai quebrando a harmonia daquela família através de um comentário aqui, uma desobediência ali e uma discordância mais acalorada acolá. Toda a sequência da discussão durante um jantar, por exemplo, que é uma cena longa, que toma uns bons minutos de tela, é uma cena muito hábil ao retratar como que questionamentos lógicos, mas que desafiam as ordens impostas, são capazes de desestruturar por completo quem agitou. E no meio dessa cena, em que as meninas confrontam o imã, a mãe, a Narmé, ela defende o imã e ainda acusa as filhas de estarem estragando o clima do jantar. E o imã chama as contestações das filhas de lavagem cerebral feminista, ou alguma coisa assim. Mas ainda assim, eu confesso que nada me preparou para a segunda metade do filme. Nessa reta final, o imã ele se transforma numa encarnação tão legítima do Estado repressor que chega ao ponto de usar contra a própria família os mesmos métodos de tortura, física e psicológica, que ele usa contra presos políticos, desde cárcere em salas escuras até interrogatórios gravados em videotape. E é nesse ponto específico que A Semente do Fruto Sagrado ele deixa de ser só um reflexo muito bem sucedido da tensão crescente no Irã e passa a ser também um estímulo a um levante popular contra o autoritarismo do regime. A partir daqui, eu vou ter que entrar num detalhe da trama que talvez seja um spoiler. Eu vou tentar abordar ele de uma forma meio abrangente, para não cravar um spoiler total. Mas ainda assim, se você ainda não assistiu ao filme e não quer ter nenhuma surpresa estragada, eu te recomendo pular para esse minuto que está escrito aqui na tela. Vamos lá. Para essa reta final da trama, o Muhammad Hasselhoff, ele transforma as mulheres da trama em figuras que vão usar da força para combater a autoridade que oprime elas. Eu acho, inclusive, que algumas pessoas podem vir a acusar o desfecho desse filme de ser apelativo demais, de tentar oferecer uma catarse fácil e de tentar soar frenético demais só para tentar conquistar o público médio através de estímulos fáceis. Da minha parte, por outro lado, eu considero que a virada que acontece do meio pro fim é fundamental para a proposta do Hasselhoff funcionar. Porque essa virada do meio pro fim, ela envolve, em última instância, retratar a truculência do imã e do governo do Irã no seu limite, de tal forma que exige uma resposta à altura daquelas três mulheres. E uma vez que o filme traz as três mulheres conseguindo oferecer a tal resposta à altura, isso faz o tal chamado à ação pro público que o filme está tentando fazer se tornar ainda mais evocativo, mais poderoso. E me parece muito apropriado, por conta disso, que o terceiro ato desse filme aqui soe quase como uma espécie de O Iluminado, só que com fundamentalismo religioso no lugar das assombrações sobrenaturais. Me parece apropriado porque isso ajuda a reforçar o horror das ações daquele pai possuído e a urgência daquelas mulheres de ter que enfrentar aquelas ações. E além disso, para finalizar, o Muhammad Hasselhoff, ele toma uma decisão que eu acho brilhante, que é pontuar a trama com imagens de arquivo que mostram as manifestações populares reais, através de imagens feitas por pessoas que sofreram a brutalidade das autoridades na pele enquanto estavam gravando aquelas imagens. E que são imagens que a Rezvan e a Sana acompanham pela TV e principalmente por vídeos nas redes sociais. Só por tomar essa decisão, aparentemente tão simples, A Semente do Fruto Sagrado já consegue reforçar o caráter de denúncia incutido em toda a idealização dele. E com isso, ele cria uma aproximação entre o real e o fictício, entre o ficcional e o documental, que faz com que o horror dos registros documentais traga peso e verossimilhança à atmosfera de angústia que toma conta das personagens no âmbito ficcional. Meio que um fortalece o impacto do outro. E a inclusão dessas imagens reais reafirma, ainda por cima, a importância das mídias digitais como uma forma imprescindível de se tentar uma revolução social, porque essas mídias digitais
com a capacidade de democratização que só elas têm, são a melhor forma de expor, de gritar e de denunciar pro mundo alguma coisa que tá acontecendo ali. Então, no fim das contas, A Semente do Fruto Sagrado é um filme que se apresenta como uma denúncia tão grandiosa que faz jus aos esforços hercúleos do diretor para fazer esse filme simplesmente conseguir ver a luz do dia. Pois o mundo agradece por ele ter conseguido. A Semente do Fruto Sagrado é uma obra realmente única. É isso, chegamos ao fim desse vídeo aqui, e agora eu quero saber de você, o que você achou de A Semente do Fruto Sagrado. Diz aqui embaixo nos comentários, curte o vídeo se você gostou, compartilha para os seus amigos, chama eles aqui pro canal, se inscreve no canal e ativa o sininho, e é isso. Um grande abraço e até a próxima.